recém formados em universidade. Então, assim como em 51, Anísio Teixeira criou a CAPES com P, como a campanha de aperfeiçoamento dos professores do ensino superior, o Lauro coordenou, a partir do MEC, essa campanha de desenvolvimento do ensino secundário, CADES. E ele tinha um programa pronto, definido a partir do grupo dele. Eu comentei rapidamente isso no encontro de sábado, saudando aqui o professor Pacheco, que está chegando, a Tina e a Silvana. Bom, então, ele remunerava aqueles professores da universidade que quisessem realizar aquele programa, entendeu? Aquele programa específico. E eu, como entrei no ensino secundário como professor em agosto de 1965, no final do ano, o diretor do colégio me procurou, que gostaram da minha atuação e gostaria que eu continuasse como professor, mas eu precisava fazer esse curso, que era dado nas férias em Florianópolis, por esse grupo de professores. Então, eu fiz esse curso em janeiro de 66, repeti em janeiro de 67, ao final do qual eu prestei um chamado exame de suficiência, fui aprovado e ganhei a minha carteirinha do Ministério da Educação, que me autorizava a ser professor de língua portuguesa onde houvesse carência de professores na forma da lei. E isso foi assim que eu me tornei professor. E foi um curso muito bom, porque vários colegas, na época, de diferentes disciplinas fizeram. Então, o colégio em Lages teve um grupo de uns 10 professores em diferentes disciplinas que passaram por esse curso pensado, concebido pelo professor Lauro de Oliveira Lima. E aí a gente formou um grupo muito interessante de colegas que se apoiavam, entendeu? Que se incentivavam, com quem a gente trocava. Daí a história com o Lauro, e eu continuei depois lendo as obras dele, que foi realmente uma pessoa que caiu no esquecimento muito grande. Como ele não aderiu, digamos, a um... Como é que eu interpreto isso? A partir da metade dos anos 50, houve um acordo MEC-USAID. E aí o Brasil foi inundado por uma bibliografia funcionalista, positivista estadunidense. A partir dos anos 70, metade, surge Gramsci no Brasil, através do grupo lá da Unicamp, do Saviani e companhia e tal. E isso foi muito bom na época, trouxe uma renovação, um ar novo naquele ambiente positivista e tal, mas que se tornou depois uma escolástica decadente, produzindo lana caprina, uma coisa muito chata. E eu vejo que, em função disso, o Lauro não entrou nisso. O Lauro ampliou, pegou a psicologia social, entendeu? A questão dos grupos, da dinâmica e tal. E isso foi tido por muitos como um grande pecado. Essa turma não alcançou o nível teórico, e a educação brasileira nas universidades se ressente disso até hoje, porque se transformou num discurso ideológico desprovido de uma metodologia pedagógica específica e apropriada. Bom, desculpe aqui a minha... Devolvo para você aí a condução. Agradecida, Rogério, muito agradecida. Foi uma partilha, né, de vivência, de experimentação, de belezura. Com certeza é um professor muito querido aqui. A gente sempre está trazendo essa construção do professor Lauro de Oliveira Lima, né? Eu fui educada, formada e construída na dinâmica de grupo. Então, estou sempre relembrando dele também. E o amigo Zé sempre traz com muito carinho também. Então, é uma construção em conjunto, né, que temos em experimentação e vivência desse professor que foi tão querido para nós, né? Então, agradecida. Então, amigo Zé, bem-vindo, bom dia, boa tarde a todos, a todas, né? Estou vendo amigos aqui, a Tina também está aí, a Silvana, né?
A Dani, o César, a Priscila, a Madal, bem-vindos, bem-vindas. Cá estão os resilientes, não é? Eu estou aqui com obras em casa, está a ser difícil, mas vou tentar participar. E, para já, pedindo, melhor, agradecendo ao Rogério esta manifestação e sugerir que ele possa fazer parte daquilo que se chamará Círculo de Sustentabilidade Pedagógica, Científica, daquilo que está começando o último projeto, a Aliança Profissional. Sobre o Lauro, eu não conhecia a figura, mas em 2003, creio, 2004, foi-me solicitado fazer um curso de uma semana de 120 professores sobre técnicas Freire. E eu estive ligado ao movimento, praticamente fui dos primeiros a praticar o correio, a Assembleia, os ficheiros autocoletivos, tudo isso que o Freire deixou. Isto há 50 anos. E, portanto, eu aceitei. Foi no Hotel do Flamengo, lá no hotel, que hoje já não é hotel. E no primeiro dia da formação, eu aproveitei o intervalo do almoço para ir a um sebo de rua, por trás do Palácio de Catete. E no sebo de rua, eu fui pegando no Dom Casmurro, etc., porque ainda estava a entrar na literatura brasileira, no povo brasileiro, esses livros que são fundamentais. Maiara. Até que o meu olho esquerdo, o meu olho estrábico, viu uma coisa que me espantou. Era um livrinho sobre McLuhan. McLuhan. E eu peguei um livro pequenininho e vi Lauro de Oliveira Lima. Quando eu pego esse livro, por trás tinha aquilo que eu chamo a maior cartilha de educação que o Brasil já teve. Um livro chamado Escola Secundária Moderna. É extraordinário que lá está. É extraordinário. E Lauro de Oliveira Lima. Peguei no livro da Escola Secundária Moderna, por trás tinha Escola para a Comunidade. Lauro de Oliveira Lima. Eu peguei naqueles 3 livros e levei-os comigo. Quando eu voltei ao hotel para continuar a formação, eu perguntei aos 120 professores: olha, quem é Lauro de Oliveira Lima? Nenhum, soube dizer. Nenhum. Fiquei espantado. Quando acabou às 5 e tal da tarde a formação, no dia, a senhora que estava a limpar o espaço aproximou-se de mim, que eu estava a arrumar as coisas, e disse: o senhor quer saber quem é o senhor Lauro? Sim, Lauro de Oliveira Lima. E ela disse: eu sei quem é. Eu sou faxineira lá numas casas perto do senhor Lauro. E ela me indicou a residência do Recreio dos Bandeirantes. Porque o Lauro nasceu no Ceará, não é? Em Fortaleza, mas veio a falecer no Recreio dos Bandeirantes. No dia seguinte, eu pedi a uma colega para ficar com a formação, da parte da manhã, e lá fui eu procurar o Lauro. Estive com ela a manhã inteira. Ele estava um pouco surdo, mas gritando, eu me fazia entender. Ele ofereceu-me todos os seus livros autografados. Depois fomos para a Chave do Tamanho, conhecer a Beta, e fomos continuando uma amizade muito grande até 2013, ou melhor, até 2012. Durante 10 anos fomos trocando figurinha, eu fui à Chave do Tamanho, estive com ele, conversámos muito. Eu ficava espantado como é que os professores brasileiros não conheciam Lauro de Oliveira. É muito estranho, para não dizer outra coisa. Aí, em 2012, eu estava no projeto Âncora e resolvemos, as crianças souberam da existência dele e resolvemos convidá-lo para ir estar connosco lá no projeto Âncora. Acontece que ele estava muito doente e quem chegou lá foi a Beta com o neto. As crianças perguntaram, então, onde é que está o Lauro e tal? E fizeram uns desenhos, umas cartas para o Lauro, muito bonitos, muito bonitos. No dia seguinte, a Beta mandou-me um e-mail dizendo:
O meu pai está a ler as cartas das crianças, está a ver os desenhos. Ele diz que os professores brasileiros não sabem quem ele é, mas que aquelas crianças sabem. E diz ela, ele está a chorar de emoção. Em janeiro de 2013, nós estávamos a preparar o ano letivo, lá no Âncora, e estávamos todos com os computadores ligados à internet e tal, conversando, e de repente fez um silêncio muito grande. Fez um silêncio muito grande. Eu ouvi duas pessoas chorarem convulsivamente, e outras quase chorando. Disse, o que é que se passa? E eles, vá ver. Nós tínhamos uma intranet, eu abri, era a notícia da morte de Lauro de Oliveira Lima. Eu perguntava, quantas pessoas conhecem Lauro? Eu perguntava, quantas pessoas se emocionam com a morte de Lauro? Quantos brasileiros sabem quem foi Lauro de Oliveira? Somos muito ingratos. Então, a minha ligação ao Lauro, a minha ligação ao Ruben, me fez conhecer Anísio, Florestan, Milton, Lourenço Filho, Nisa Silveira, etc. Eles abriram umas portas para um Brasil que eu celebrei num livrinho chamado Aprender em Comunidade, onde eu falo de 25 educadores brasileiros falecidos. Eu converso com o além. E um deles é Lauro de Oliveira. Só deixei de fora Agostinho da Silva e Rubem Alves. Aliás, o Rubem faleceu exatamente no momento em que eu estava a lançar o livro, em 2015, em junho de 2015. Eu sou um aprendiz do Brasil. Quanto mais conheço o Brasil, menos entendo. Que é difícil. O Brasil não é para amadores, sobretudo na educação. E já agora um apontamento em relação ao ensino médio. Quando, em 74, aconteceu aquilo que se chamou a Revolução dos Cravos, a gente pensou, agora é que a educação vai melhorar. Posso dizer-vos que as reformas que foram tentadas depois de 74 são muito inferiores em objetivos à reforma Veiga Simão. Muito inferior. E o que é 69, 70, 71, 72. É que eu digo isto? Porque em 75 não havia professores para o ensino secundário, ensino médio. Não havia. O que fizeram? Duas coisas. Primeiro mandaram para Boston. Estou com obras em casa. Mandaram para Boston uma dúzia de professores daquilo que era o magistério primário da altura, mais uns universitários para fazerem mestrado e doutorado em Boston. Eu costumo dizer que não foi em Boston, foi numa bosta. O que aconteceu foi que o magistério passou a ser Escola Superior de Educação, mas nada mudou para melhor. Bem ao contrário, mudou para pior. Aquilo que há pouco falaste, Rogério, tu bem disseste, que nós tivemos, portanto, uma escolástica decadente, foi isso que aconteceu. Uma escolástica decadente. Uma escola no novismo recantado. Nada mudou. Continua a sala de aula, a turma, tudo mais. E depois, muita gente da engenharia, da medicina, teologia, filosofia, física, química, fizeram uma formaçãozinha rápida para serem professores. Eles não eram professores. Eles eram dadores de aula, auleiros, como diria o Pedro Demo, o amigo Pedro. Auleiros. Ainda hoje. E são arrogantes porque pensam que sabem. Então é muito difícil romper com isso. Foram 50 anos perdidos. 50 anos perdidos. Claro que houve muitos engenheiros, teólogos, filósofos, que viraram professores, que transformaram em professores. Mas foram raros, muito poucos. O resto não presta. O resto é um ensino secundário, Brasil, ensino médio, que não se sabe bem o que é, porque existe, etc. E isso tem a ver com o desconhecimento, o ostracismo, a que Lauro de Oliveira Lima é votado, a que Irene Lisboa é votado, a que outros
portugueses ilustres são votados. Quem é que conhece o Manuel Sérgio? Quem conhece, enfim, Faria de Vasconcelos? Quem conhece? E no Brasil, quem conhece Dias da Silveira? Quem conhece Armando Alberto? Quem conhece toda essa gente? Conhecem os Piagets, não é? Para porem no texto de um projeto que nunca é posto em prática. Mas eu não me queixo. A partir de janeiro, em que estamos, as coisas vão ficar bem quentes. Eu os garanto. Eu os garanto. Sim, seja. Amém e cá não vou. Perdoai que falo tanto. São palavras. O Rogério está com a mãozinha levantada, Rogério? O seu áudio está fechado, Rogério. Se você puder abrir o microfone. Nos anos 60, então improvisavam-se engenheiros, médicos, etc., até dentistas, do que fossem, para dar aulas no ginásio e no científico, que era o nível da época. E esse curso, então, foi feito para isso. Mas eu acho que esse curso valeu muito mais do que tudo que veio depois. Entendeu? Era um curso muito bem pensado, muito bem focado, muito bem orientado. Os professores da disciplina articulavam a didática e o conteúdo. Então, era um curso muito objetivo. Em compensação, eu estava vendo essa semana, eu tenho aqui 2 documentos discutindo a identidade do curso de pedagogia. Eu não conheço discussão sobre a identidade do curso de agronomia, identidade do curso de medicina, identidade do curso do que seja. Mas nós temos uma discussão que vem desde os anos 30, 40, sobre essa coisa chamada curso de pedagogia. Isso abre um problema muito sério. Se a pedagogia é coisa séria, o nome pedagogia para o curso, a meu ver, cria um problema. Quando eu fui trabalhar na elaboração do currículo do curso de pedagogia aqui da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, eu fui ao dicionário. Bom, o que é pedagogia? Você saber para saber o que é que se ensina. Aí você abre ciência da educação. Bom, ciência da educação cabe o mundo. Então, você monta uns currículos de 30, 40 disciplinas, uma coxa de retalhos. E eu vi, por exemplo, um curso, há pouco tempo, eu fui convidado a participar de um grupo para pensar uma outra proposta de formação de professores para uma universidade que estava sendo criada aqui no Distrito Federal. Aí eu encontrei uma proposta da Universidade de Genebra, e me encantei com aquela proposta. Uma proposta muito simples. No primeiro ano, os estudantes estudam as chamadas ciências da educação. No segundo ano, no primeiro semestre, as metodologias. A partir do segundo semestre do segundo ano, começa uma atividade de me foge o nome agora, de ir à prática e voltar à universidade. Intercâmbio, de vai e vem. Vai com orientação sobre o que observar. Volta com seus registros para seminários de debate e discussão, à luz multidisciplinares, à luz daquelas disciplinas. E assim você vai fazendo, entendeu? Até que no final você vai assumindo cada vez mais as práticas, e no final os estudantes não precisam fazer concurso para ser professor. Uma vez aprovados, numa ação articulada com as redes, ele está apto a ser professor. Então tem um foco. Mas se eu digo, se o curso se chamasse curso superior de magistério, a gente é vaiado. Porque isso seria uma desqualificação da pedagogia. Acontece que o termo pedagogia, como ciência da educação, obscurece uma coisa, a dimensão fundamental da docência,
que é a pedagogia, aquilo que na Escola da Ponte se descobriu. Não é só a didática, você tem que articular essas duas dimensões. A dimensão pessoal das relações, da condução do ambiente, tá certo? Daí para frente, você vai dialetizando a instrução com a educação, mas a educação vem na frente, a relação, né? A construção do grupo, a relação, o ambiente, em que as crianças, os educandos se sentem bem. A partir daí, eles vão construindo o projeto de aprendizagem acompanhado pelos professores. Isso é inconcebível, entendeu? Então, a tragédia... E não adianta o Ministério da Educação ficar repetindo. A CAPES agora multiplicando cursos e cursos e cursos. Estão anunciando. Mas eles não chamam pessoas como o Pacheco para uma leitura crítica, para pensar que tipo de formação, né? Fica repetindo a mesma proposta burocrática tradicional. Tá bom, obrigado. Amigos, Eu não me atrevo a começar um debate sobre formação, mas volto a sugerir ao Rogério que integre esse grupo, esse círculo, e que possamos, nesse círculo, debater e intervir junto às universidades sobre a formação de profissionais de desenvolvimento humano. Tanta coisa que eu poderia agora falar, mas adiar. O que eu posso dizer, assim, de imediato, é que eu sou a pior das pessoas para falar sobre esse assunto. Eu fundei o primeiro centro de formação em Portugal. Eu fui o primeiro formado em Ciências de Educação. O segundo mestre em Ciências de Educação. Eu fui titular do alvará número 1 de formador de professor. O alvará número 1 de consultor de formação. O alvará número 1 de diretor de centro de formação. Ajudei a fazer o primeiro centro de formação de associações de escolas. Em Santo Tirso. Fiz um mestrado em formação de professores. E cheguei ao ponto de ser impossível dialogar com a universidade. Infelizmente, dialogar com o Rogério. Com o Rogério e com mais algumas pessoas. Porque, só para deixar um cheirinho, nós temos 9 modalidades formativas. 9. Mas a universidade, na formação de professores, só utiliza 2 ou 3. E aquelas que são menos fiáveis. Quando a minha amiga Raquel, que é coordenadora do maior programa atual do Ministério da Educação do Brasil, que é da Educação Integral, tempo integral, quando ela me falou que ia haver são professores dessa área, eu disse, olha, posso ajudar. Ela, não, tem que ser 2 faculdades que nós já contratamos. Eu perguntei quais são. Eu sei quais são. Eu não conheço um professor dessas 2 faculdades que alguma vez tenha posto os pés no chão de uma escola. Segundo, não conheço nenhum professor dessa universidade que pratique comunidade de aprendizagem. Terceiro, não vou continuar, porque eu sinto uma náusea muito grande. Vão ser milhões, bilhões de dinheiro brasileiro gastos para aumentar exatamente o pecúlio bancário dessa gente que não sabe o que faz. Isto tem sido sempre assim, infelizmente. Em Portugal também. Quando em 92 eu comecei o Centro de Formação da Prof, não fiz cursos, não fiz módulo de curso, nem seminário. Peço desculpa, Rogério, de estar a falar do que tu falaste, como eu estou a desvirtuar. Okay? Também tem virtudes. Mas nunca fizemos isso. Nós trabalhamos em oficina, círculo de estudos, projeto, tertúlia, por aí vai. Ou seja, demos origem a algo
que veio completado com uma coisa chamada PIPS, que criou condições de mudança tremendas e que nunca foi avaliado. Olha, amigo Rogério, amigos e amigas, eu vos convido para um debate fundamental sobre a formação de professores e sobre muita outra coisa. Mas quando começarmos o debate, tudo aquilo que viermos escrever, porque é preciso registrar, por exemplo, aquilo que tu disseste, Rogério, sobre o Lauro, é preciso divulgar. É preciso divulgar. Nós não somos eternos. E aquilo que está a ser gravado aqui pode não ser depois escrito. Então, nós vamos produzir ciências da educação e vamos interpelar um Ministério da Educação. Vamos, com rigor, com respeito, vamos interpelar a praça pública, o debate sobre a educação. Só mais uma coisa, que nunca mais acaba. Há 3 grandes critérios para uma nova formação de professor. Primeiro critério, eu disse isto tantas vezes, isomorfismo. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Não é o conteúdo, é o modo. Se ele aprende em sala de aula, vai dar aula, acabou. Segundo, é importante a modalidade utilizada, porque a teoria não vem à ser prática. A teoria não vem. Eu conheço bem Genebra, eu conheço bem Genebra, eu conheço a Rogério, eu conheço muito bem a Finlândia e tudo isso. Isso é europeu. Então, a teoria é buscada em projetos de pesquisa pelos professores que reconhecem dificuldades de ensinagem e vão à procura da teoria para dar sentido à sua prática, criando uma praxis coerente que resolva o problema. E terceiro, a formação não acontece da universidade para fora. A formação acontece quando o sujeito de aprendizagem, professor, psicólogo, quem quer que seja, toma a decisão ética de mudar a sua prática e não é considerado objeto que se vai dar algo. Não é um objeto de formação, é sujeito de aprendizagem. Num projeto de vida e profissional, no contexto de equipes. Tudo isto está escrito há 40 anos por este vosso livro. Está publicado há mais de 30. Tem dezenas de livros publicados sobre isto. Não estão publicados em Portugal. Não é, Luís? Não estão publicados em Portugal. E também vão deixar de estar. Eu começo a ser incómodo e me calmo. Eu não quero ser incómodo para vós. Eu vos respeito e amo. Bom, então, que bom que temos essas construções, né? Uma alegria estarmos aqui. A gente já tinha se falado, mas um feliz ano novo a todos, a todas, né? Estamos começando esse ano de 2025 com muita esperança, com muito boas construções, né? Sabendo do momento de destruição que estamos passando, com certeza, né? A nível mundial, entre tantas outras questões, mas também na construção, né? Da mesma forma que existem as coisas muito difíceis que estão ocorrendo, nós também estamos construindo possibilidades para que tenha chance, né, de mudança e de transformação. Bom, nós estávamos conversando no nosso último encontro sobre como sabemos que aprendemos. Então, estávamos trazendo essas reflexões de como sabemos que aprendemos e ficamos de trazer um aprofundamento sobre essa questão ou passar para a próxima perguntinha, que são as perguntas que estamos desenvolvendo sobre a construção da aprendizagem, né? Então, gostaria de perguntar se vocês gostariam de trazer mais questões sobre como sabemos que aprendemos. Sim, amigo Zé. Eu juro que vou ser breve e vai ser a minha última intervenção. Em 1987, eu publiquei um livrinho chamado Avaliar a Avaliação. E nesse livro
eu mostrava que as escolas estão todas fora da lei e não fazem avaliação. Todas fora da lei. Porque em 86 tinha sido aprovada a lei do base sistema educativo. E em 87 escrevi sobre avaliação. O que as escolas hoje ainda fazem, no Portugal e no Brasil, não é avaliação. Não é nada. Não. Mas impunemente continuam a reter, a reprovar, a praticar testes, provas inúteis, com grande prejuízo. Então, um dos livros que eu pretendo publicar este ano é sobre avaliação e vai chamar-se Para Avaliar a Avaliação. E nele, depois, eu vos darei notícia daquilo que eu penso que é mais importante e vai partir de um estudo de caso, que é o estudo de Micael, da filha do foi reprovada. Vai ser reprovada, por garanto. Foi reprovada. Bom, vos agradeço ouvirem e vos agradeço os vossos ideias e que este ano seja realmente um ano de mudança e inovação. Fico-vos muito gratos por estares aqui e mais não. O Luiz está com a mãozinha levantada, Luiz? Luiz, o seu áudio tá sem áudio, tá com aquele probleminha com fone. Talvez tenha que tirar o fone, sair e retornar para destravar. É aquele esquema. Luiz já vai retornar para ter o áudio. Acontece. Tenta falar, Luiz, que a gente não consegue te ouvir. Sim, estou aqui. Conseguem ouvir? Sim. Agora sim? Muito bem. Não há nada como ir ali e vir outra vez. Fazer o que os informáticos fazem, não é? Desliga e volta a ligar. Foi o que eu fiz. Bom ano a todos, bom ano. 2025 para mim vai ser um ano muito importante, decisivo mesmo, para ver se consigo mesmo fazer com que esta minha comunidade entenda algumas coisas. Os passos têm sido pequeninos, mas no sentido certo. Vamos ver se não me jogam do cavalo fora. Vamos lá ver. Bom, aquilo que a Zizi estava a dizer, eu acho que se tem que desdobrar em outra questão. É como sabemos que aprendemos e como é que os outros sabem que eu aprendo. Não é? Porque na escola se trata um pouco disso. Ora, a tradição portuguesa, e se calhar mundial, é que eu só consigo saber o que o outro aprendeu se o outro escrever numa folha de papel aquilo que eu ensinei, não é? Pronto. E eu não sei por que raio é que isto continua a imperar nas nossas escolas quando já toda a gente percebeu que não é assim. Eu, em 1987, fui à faculdade do António Novo fazer uma pós-graduação em avaliação. Porquê? Porque achava que o que me tinham ensinado na minha faculdade, que já agora é a faculdade do Manuel Sérgio, mas que nem todos ensinam da mesma forma, sobre o que tinham ensinado sobre avaliação não era aquilo que eu achava que era correto. E depois tive a certeza absoluta, obviamente, que a avaliação é olhar para os outros, é ter evidências, não é? Eu não consigo avaliar ninguém sem olhar para aquilo que ele está a fazer, seja uma conversa, seja uma apresentação, seja até, porque não, uma prova escrita, não tem mal nenhum. Agora, achamos que avaliar é classificar um aluno numa escala através de uma prova escrita, é a coisa mais absurda e eu acho que todos os professores sabem disso. O problema é dar a volta a esta questão. É como é que os professores conseguem ver evidências nos seus alunos que lhes garantam a eles, eu já tive esta conversa muitas vezes com os meus colegas, de que eles fiquem realmente convencidos que aquilo é uma aprendizagem. Porque não foi assim que aprenderam.
faço-me entender. Portanto, eu próprio já transformei a minha prática, porque eu no início era um professor como qualquer outro, aprendi assim e fui dar aula assim, não é? Só que depois questionei-me. Avaliar não era aquilo que eu estava a fazer. Eu estava a pedir a alunos que decorassem matéria. E ainda por cima, para depois irem pôr no teste no dia que eu escolhi. Era completamente absurdo. Então eu passei a olhar para os alunos, a observar o que os alunos faziam e consegui compreender que tinha muito mais informação olhando para eles, conversando com eles, interagindo com eles, do que pedindo que eles fizessem uma prova. E a partir daí transformei a minha prática. Isto está a ser muito difícil de entender, ao que me rodeio. E já lá vão 35 anos, não é? Portanto, só para verem. Agora, felizmente, tenho comigo professores que já estão a treinar a avaliação como um mero ato de observação de evidências. Não é? E isso me deixa contente, mas vai demorar tempo. Portanto, eu diria que é importante outra pergunta na escola, que é como é que eu vejo que o meu aluno aprendeu? Ok? Penso que é mais essa pergunta do que aquela que a Zizi pôs aqui, mas eu compreendo, como sabemos que aprendemos, é uma pergunta importante. Temos é que trabalhar com os outros esta questão da a interação com o aluno aprende-se muito mais, aprende-se muito mais do que ele sabe do que propriamente em textos escritos. Enfim. E era isto que eu queria dizer hoje, para além do bom ano. Já agora posso acrescentar mais uma coisa, pedindo esse favor ao Zé também. Eu sei que ele vai estar em Portugal. Uma das grandes coisas que o Zé nos pode ajudar é exatamente nisto, acho eu, que é a treinar os nossos professores a olhar para as evidências. Muitas vezes, uma evidência de aprendizagem está onde a gente menos espera. E como não estamos à espera, consideramos que aquilo não é nada, não é? E depois dizemos ao aluno, não, agora tu vais ter que fazer isso no dia da prova. Mas ele já fez ali à nossa frente, não é? Ele já mostrou. Estas são as questões ambíguas que neste momento nós nos deparamos aqui. Diz que quem trabalha com dar aulas, obviamente que não vai conseguir olhar para os seus alunos da mesma forma que outros que trabalham com os alunos conseguem. Não é? Nós aqui na Manuel da Meia precisamos muito da ajuda do Zé nesse aspecto, desse treino de evidências de aprendizagem, não é? Preciso da ajuda do... Em 1975 foi publicado um despacho 92A que veio na sequência da lei de bases, da lei de Veiga Simão, e que está ainda atual. Foi publicado em 50 anos. Em 1985, o Domingos Fernandes, o presidente do Conselho Nacional de Educação, ele veio de Vermont fazer o seu doutoramento em avaliação. Ele fez doutoramento na área dos portfólios de avaliação. E eu passei muito tempo aprendendo a trabalhar a avaliação. Então temos pano para mais. Bom, ninguém fala. Eu vou acrescentar que está um grupo de trabalho no Ministério. Está previsto que haja grupos de trabalho em vários lugares do Brasil. Eles vão voltar a funcionar, com ou sem o Ministério. Se por acaso o Ministério tentar intervir, ou terminar, ou desconsiderar aquilo que o grupo de trabalho criar,
para rimar vai ter muito com o que se passou e que o Ministério está fora da lei. Eu escrevi agora 2 livros que vão ser publicados em janeiro, em Portugal também. O primeiro chama-se Por que não há mais escolas como a escola pública? Que é uma pergunta que me fazem muitas vezes. O outro chama-se A Inovação Mata a Inovação. E nele eu mostro que os Ministérios da Educação não compreendem. Tão simples. Indícios de vários crimes que é preciso realmente. Porque não se trata de uma crise, trata-se de um caso de polícia. Não é uma crise. Mas iremos com calma, a paz de Deus, tudo o que vai ser feito sem confronto, vai ser maravilhoso. Bom, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, porque aqui está dando uma chuva muito forte. Mas eu não consegui entender muito bem isso. Ele falou sobre um processo com relação à avaliação. Luiz, você pode fazer a pergunta, só para eu conseguir entender? É que o som ficou muito ruim, eu não consegui compreender. Desculpa. Sim, Zizi. Sim, o que eu disse foi que a pergunta que estava no chat era como sabemos que aprendemos? É uma pergunta que seria um pouco para nós mesmos, não é? E eu estava a dizer que era importante discutirmos também como é que vemos que os outros aprenderam, não é? Porque na escola os professores devem observar os alunos e ver o que é que eles aprenderam para poder caminhar com eles e construir coisas com eles. Então eu estava a fazer essa pergunta no sentido de como saber que os outros aprenderam. Portanto, o que é uma evidência de aprendizagem, como olhar para isso, como retirar informação dessas evidências. Era isso que eu estava a dizer. Agradecida, Luiz. Eu vejo que é um ponto importante para a gente trazer de reflexão sobre no como sabemos que aprendemos, porque normalmente é nisso que nós somos testados, né, com relação a essa construção. Porque na educação tradicional, o como se sabe que aprende está muito correlacionado a você dar notas, a você evidenciar quais são as questões que são aprendizadas, porque tem um conteúdo, porque tem uma disciplina. E nós já temos essa construção do portfólio, da evidência de aprendizagem. Agora, eu vejo que é importante nós trazermos essa reflexão de como nós conseguimos evidenciar, demonstrar essa construção dessa aprendizagem, que é uma aprendizagem inovadora, que é uma aprendizagem transformadora. Então, uma sugestão, né, que eu sempre trago nessa questão é evidenciar a construção dos valores. É trazer, a partir dos valores, mostrar quais são as aprendizagens que estão ocorrendo. Porque aí nós conseguimos demonstrar os indicadores dessa evidência de aprendizagem. Porque, além da construção da pesquisa, da ciência, que precisa ser evidenciada, porque as pessoas não correlacionam a construção da ciência humana, que todas as ciências, todas as disciplinas, todos os conteúdos, eles se correlacionam às ciências humanas. E essas ciências, elas estão correlacionadas diretamente ao desenvolvimento da aprendizagem. O que ocorre é que muitas vezes não fica claro que o desenvolvimento da aprendizagem é integral. Então, para os pais, para as mães e para os outros professores que vão aprendendo sobre a construção de tutoria, vem com uma ideia de paradigma que a aprendizagem está correlacionada a materiais, ela não está correlacionada à vivência. Então, eu daria a primeira referência, a gente trabalha a construção, demonstração da evidência de aprendizagem, além de ser pela relação, ser também por mostrar a vivência que está ocorrendo e qual é o desdobramento dessa vivência nas construções científicas, para que fique mais claro para as mães, para os pais e também para os tutores, como se desenvolve a aprendizagem a partir de construção humana, porque está muito relacionado mais a conteúdo e não a uma construção de humanização.
Eu vi que tem mãozinhas levantadas, eu daria mais sugestões, mas eu vejo que vamos trocar, né? Que eu estou trazendo uma questão de observação. Eu só não vi a mãozinha primeiro, foi o Luiz. Mas eu vou pedir ao Rogério, se não se importa, eu só quero complementar com um exemplo daquilo que eu estava a dizer. Porque isto tem a ver com o sistema que está implementado, e o José já falou disso. Eu, há uns anos, fui com uma turma, da qual eu era diretor de turma, ao Jardim Zoológico. E porquê? Porque a professora de Ciências queria mostrar uma série de coisas aos alunos do Jardim Zoológico. E havia um aluno na turma que sabia muito sobre determinados animais e até corrigiu o guia do Jardim Zoológico quando falava de alguns animais, os animais que punham ovos, etc. Ora, a professora ouviu o aluno falar disso, não é? É uma evidência, está ali. Mas qual é o sistema? O sistema é a visita de estudo, serve para ir ao Jardim Zoológico, colher a informação, para depois, mais tarde, pôr no teste. E só aí é que conta. Entendem esta coisa absurda que é, o aluno já demonstrou que sabe, através do discurso oral que teve com os professores e com os colegas. Mas depois é preciso que ele exponha isso na pergunta que a professora vai fazer no teste. Porquê? Porque a visita de estudo serve para ir recolher informação para eu pôr no teste, faço-me entender. E isto não tem sentido na escola portuguesa, nem em nenhum lado agora, não é? Como o professor não está preparado para este tipo de intervenção. Porquê? Porque os alunos não fazem projetos individuais. O projeto é do professor, que dá a matéria e depois faz perguntas. Era só isto. Está bem, Zizi? Obrigado. Sim, Luiz. Vou passar para o Rogério, depois eu vou trazer uma reflexão sobre isso. Rogério. Rogério, não estamos te ouvindo e eu não estou te vendo. Eu gostei, acho essa questão muito importante. Eu gostei da intervenção sábado passado do professor Pacheco e agora do Luiz. Eu pergunto, Luiz, você tem escrito sobre isso? Seria muito interessante também escrever e deixar disponível. Isso me preocupa muito, porque aqui no Brasil nós sabemos, a lei de diretrizes e bases implantou a avaliação como momento fundamental. E sistema de avaliação estão aí, SAEB, Enem, etc, etc, etc. Mas não se muda a aprendizagem. Então, eu tenho colegas aqui na Faculdade de Educação que vivem dando palestras sobre como aperfeiçoar a avaliação. Mas uma avaliação fora do contexto da formação completa. Entendeu? Como suscitar o desejo de aprender? Isso não se fala. É uma coisa dada. O menino está lá, obrigado, e o professor chega. Bom. E aqui isso me levanta duas questões importantes, que está muito claro na proposta lá da Escola da Ponte, da entrevista do Pacheco. A docência envolve a escola e a docência têm um duplo objetivo: a educação do cidadão, a formação humana dos valores e a instrução no plano cognitivo. E, a meu ver, é preciso a gente ter clareza de como avaliar nessas duas dimensões. Para mim, uma boa escola de ensino médio aqui no Distrito Federal seria uma escola que também desse aos seus egressos altas oportunidades de fazer o curso superior que quisesse na Universidade de Brasília. Quando eu digo isso, o pessoal diz, não, a gente não pode recusar a esses meninos, tá certo? O acesso ao conhecimento, a esse instrumento, para que eles também possam, tá certo? Se situar nesse mundo, que é científico, que é tecnológico, junto com os valores, tá certo? A nossa escola ignora os valores, desde o Condorcet, basta formar a razão, o resto vem por acréscimo, o positivismo do Augusto Comte, entendeu?
Então, essa dimensão dos valores, na minha avaliação, foi varrida. Os professores se recusam, muitos professores. Eu sou professor de matemática, de história, de geografia ou de biologia. Esse negócio de valores não é comigo. E aí nós temos aí um congresso nacional com 500 pessoas altamente escolarizadas e absolutamente desonestas. Certo? Então, essas coisas são trágicas. Então, é preciso ver essa dupla dimensão, que, a meu ver, o Fernando Urri, né, da pedagogia institucional, conseguiu articular, né? E que a conversa do Pacheco no Salão do Padre mostrar vai ser como articular essa avaliação nessa dupla dimensão, tá certo? Mas tendo presente que a avaliação é um processo integrado, articulado com o processo de aprendizagem. Não adianta você avaliar uma coisa que não foi um processo avançado de avaliação para um processo retrógrado de ensino-aprendizagem. Uhum. Luiz, você quer? Olha, muito rápido. Sim, Rogério, eu estou a escrever sobre isso, eu estou a escrever sobre a experiência que estou a ter aqui em Lisboa, estou a escrever várias mãos, sobretudo com a minha mulher, que também é educadora, e espero que este ano qualquer coisa saia sobre isso, sim, porque há, obviamente, experiências muito positivas sobre como avaliar os alunos trabalhando com eles. Só para dizer que aqui em Lisboa, em Portugal, qualquer curso de formação sobre avaliação é teórico. Levam os professores para dentro de uma sala e falamos sobre avaliação. Ora, ninguém aprende a avaliar dentro de uma sala se não for a trabalhar com alunos. Não é? A avaliação é algo que se faz com os aprendizes, não é? Com aqueles que estão à nossa volta. E faz-se num ambiente de preferência mais informal do que formal. Ora, qualquer curso de formação sobre avaliação aqui em Portugal é teórico. Portanto, todas essas práticas que deveríamos estar a fazer para perceber os erros e as dificuldades que cometemos não são possíveis de fazer. Daí esta incongruência enorme que o José Pacheco fala de que queremos mudar as escolas, há muita retórica sobre mudar as escolas, fala-se de escola do futuro e ela nunca aparece, está sempre no futuro, que é a escola do presente, e quando queremos que os professores mudem, o que é que damos? Damos teoria. Teoria que não é centrada na prática. Daí esta grande dificuldade, sim. Eu vou tentar escrever sobre isso, claro, mas temo que, se não for através da experiência vivida no terreno, não é? Daquilo que muitos já chamam de turismo educacional, de vivenciar. Eu fui à Escola da Ponte, aprendi imenso no dia que estive na Escola da Ponte, porque fui lá. Não li sobre a Escola da Ponte, fui lá. Fui lá, falei com as pessoas, falei com os alunos e vi e observei. É isso aí. Obrigado, Rogério. Então, queria trazer, então, essa reflexão que nós utilizamos os portfólios, né? Então, os portfólios, eles possibilitam fazer essa demonstração das evidências de aprendizagem. Eu vejo que o grande problema ainda são os testes, né? Chegar nesse ponto da avaliação que, mesmo com portfólio, precisaria fazer um teste para demonstrar que a criança está sabendo aquela construção. Porque a gente sabe que o nome disso, na verdade, é prova, né? Então, essa construção de prova. O amigo Zé teve que sair, ele informou aqui, que ele estava com dificuldade de ouvir, tá? Mas nós estamos já quase no nosso tempinho final, mas só para trazer essa reflexão sobre essa questão do portfólio, que nós podemos pensar numa construção onde que, pelo portfólio, possa ser evidenciado essa construção de aprendizagem, para que não há necessidade de que seja feito um teste ou avaliação para demonstrar a aprendizagem. Então, uma sugestão de trabalhar os portfólios, porque existem várias formas de construção de portfólio. Inclusive, naquele material que o amigo Zé compartilhou, que está no Telegram, que é no núcleo documental, né? E o Luiz está colocando aqui sobre o portfólio que pode ser digital também. Então, é possível, claro, tem várias formas de portfólio. E o que, assim, tecnicamente, o que quer ser demonstrado é demonstrar que a criança, o jovem, o adulto, ele está construindo o conteúdo. É isso que a educação tradicional espera que se tenha. Então, se nós demonstrarmos as ramificações que estão a partir desse portfólio,
nós podemos demonstrar que não há necessidade de testes, porque já está ocorrendo a aprendizagem, e elas se correlacionam diretamente aos conteúdos. Então, sugestão que, se nessa construção também que nós estamos no círculo de estudos, nós trabalhemos nessa construção de portfólio. O que seria um portfólio de comunidade de aprendizagem, que ele demonstrasse a aprendizagem e nós trabalharmos para que esse portfólio seja o suficiente para a demonstração dessa evidência de aprendizagem sem a necessidade de teste. Uma sugestão que fica para essa construção. Eu tenho alguns modelos também, mas nós podemos pensar sobre isso, porque eu vejo que a nossa, digamos assim, evidência mesmo. Porque não existe outra forma. Qual outra forma? Quer dizer, talvez exista, nós podemos pensar. Mas, normalmente, ou é um teste, ou é uma avaliação que ela se demonstre, né, indicadores sobre o que o aprendizado está ocorrendo, ou é com uma construção de portfólio, que demonstra a vivência e construção de conteúdo. Qual que nós vemos que é mais humana? A mais humana é o portfólio, porque ela permite que se trate mais dimensões da aprendizagem. Ela não fica tão correlacionada a uma construção de conteúdo. Ela trabalha várias dimensões de aprendizagem, onde demonstra uma aprendizagem mais completa, que é o que o Rogério estava falando das duas bases, de mostrar os valores, mas também mostrar a construção científica que está ocorrendo. E aí você tem um processo de integração. Então, deixo essa sugestão também para trabalharmos sobre. Como sabemos que aprendemos? Vamos construir um portfólio que ajude a desenvolver, para que não necessite de um teste para comprovar a aprendizagem, digamos assim? Sim, Rogério, só confirmar, nosso tempo encerrou. Tudo bem, mais 3 minutos para fecharmos essa colocação e depois retornamos na próxima semana, tudo bem? Rogério? Sim, veja, eu não excluiria combinar com os alunos que eles possam, inclusive, testar-se a si mesmos através de testes. Tá certo? Para que eles também se situem, tá certo? E para as escolas que querem ser outra, é um recurso importante de legitimidade junto à Secretaria de Educação, entendeu? Os ministérios, tá certo? Essa escola que se está criando não é uma escola de segunda linha, pelo contrário, tá certo? É uma escola que favorece essa própria aprendizagem muito mais que as outras, entendeu? Eu acho que essa é a questão que precisa dialetizar. Você não faz disso um absoluto, mas você não elimina também essa modalidade. Você não faz disso um terror para os alunos, mas você dá aos alunos essa oportunidade de se autotestarem também, porque eles vão enfrentar muitos testes da vida, tá certo? Precisa aprender a lidar com esse tipo de avaliação e se sentirem seguros, confiantes. Um bom ano para vocês todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço. Agradecida, Rogério. É Só sábado, confirmando, vamos falar no próximo encontro sobre isso, que é muito importante, porque tem testes e testes, e o que são testes? Vamos deixar essa referência para a próxima semana, e, como sabemos, sim, muito sim, bom, sim. viu? Muito Agradeci. importante. Muito importante. Obrigado, obrigado. Um bom ano, bom começo de ano, um grande abraço a todos, a todas. Um abraço.